Fala, gurizada! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando hoje o Resenhas com Reginho e hoje vamos iniciar com um tema muito polêmico e de grande valia. Iremos iniciar falando sobre a Lei 11.340, que se refere à Lei Maria da Penha. Logo de cara, se você chegou até aqui, eu gostaria de deixar algo muito bem claro, tá? O Resenhas com Reginho não tem intuito nenhum de denegrir a Lei Maria da Penha, né, e nem frisar contra as mulheres. Muito pelo contrário. Essa Lei Maria da Penha é uma das leis mais importantes do nosso país, que veio com o intuito de proteger as mulheres da violência doméstica, violência psicológica, entre outras violências causadas por homens contra mulheres, de mulher para mulher e afins. Então, esse é um tema muito importante, essa é uma lei muito importante que precisa ser discutida com responsabilidade. Então, fique com a gente logo após a vinheta. A Lei Maria da Penha é uma lei muito importante. Só que o problema começa quando essa lei séria, necessária e protetiva passa a ser utilizada fora do seu propósito original, em situações específicas, gerando consequências que talvez não tenham sido previstas quando ela foi criada. A Lei Maria da Penha, na real, foi criada para agir com rapidez, justamente porque muitas mulheres corriam risco de vida real. Por isso a palavra da mulher tem peso e deve ter. Isso é incondicional, tem que ter peso mesmo, a mulher tem que chegar e falar. Porém, contudo e todavia, a mulher não pode ser colocada em dúvida. Mas toda medida excepcional precisa também do mecanismo de controle, revisão e equilíbrio. E é exatamente sobre isso que vamos conversar agora. O problema, no geral, e em determinados casos, é que, especialmente em contexto de separação, de divórcio, de disputa de guarda de filhos ou questões patrimoniais, a medida protetiva acaba sendo aplicada de forma automática no início do processo, sem nenhuma apuração ou aprofundada naquele primeiro momento. O que acontece, então, é que alguns pais são afastados do convívio de seus filhos sem que exista ali, até então, uma comprovação de qualquer ato criminoso. Esse afastamento ocorre como medida cautelar, prevista em lei. O problema surge quando uma cautela se prolonga sem revisão adequada, sem contraditório efetivo e sem uma investigação celere. Na prática, o que acontece é o seguinte, o que significa que crianças passam meses, quiçá anos, às vezes, privada de convivência com o pai. Não por uma decisão definitiva da justiça, claro, óbvio, mas por uma medida provisória que acaba se tornando permanente. Essas crianças crescem sem entender por que o pai desapareceu do nada da sua rotina. É importante deixar algo muito claro aqui. Questionar esse modelo não é desacreditar da palavra da mulher. Volto a frisar novamente, a palavra da mulher é importante e deve ser ouvida e respeitada. O ponto central é a ausência de mecanismos eficazes para identificar rapidamente quando há o uso
indevido do instrumento jurídico, algo que o próprio judiciário e diversos especialistas já conhecem como um desafio. Quando a medida protetiva é utilizada fora do seu propósito original, as consequências são graves. Perde a criança, que cresce sem a referência paterna, perde o homem, que é socialmente julgado antes de qualquer decisão definitiva, e perde a própria lei, que passa a ser vista com desconfiança. Agora vai um alerta aos homens, sem medo e sem ódio. O alerta que eu faço aqui não é para gerar medo, nem ódio, nem conflito entre homens e mulheres. O alerta é para consciência, para responsabilidade emocional, para orientação jurídica, para que os homens entendam que conflitos mal resolvidos podem ter consequências profundas, inclusive no campo jurídico. Defender mulheres não pode significar ignorar homens injustamente acusados. Justiça não escolhe lado. Justiça é equilíbrio. Se a medida protetiva perde credibilidade por uso indevido, quem mais sofre são justamente as mulheres que realmente precisam e irão precisar dela no futuro. E é por isso que um debate como esse deve existir. Então, assim, a Lei Maria da Penha foi criada para defender as mulheres e não para penalizar literalmente homens. Então, o que acontece é, a justiça, a priori, tem que avaliar a questão do homem, porque, assim, há relatos, e muitos relatos, não é um, nem dois, nem três, de pais que estão sem ter contato com seus filhos há mais de um ano, 2, 3, 4, 5 anos. Então, assim, não vou citar nomes aqui, porque se eu fosse citar nomes, ia citar inúmeros, inclusive de vários blogueiros e afins que estão aí na internet todo dia lutando pelos direitos do homem. Então, o que acontece? A mulher tem que ser defendida, sim, mas o homem ele tem que ser escutado, porque nem todo homem é agressor, nem todo homem é estuprador, nem todo homem nasceu para agredir mulheres. Outro dia desse eu passeando pela internet, eu vi um psicólogo colocar na internet que disse que nós homens, nós já nascemos e somos ensinados a sermos exímios agressores. O meu pai e a minha mãe me ensinou que devemos respeitar toda e qualquer pessoa, de qualquer classe social, de qualquer cor. Então, assim, independente de qualquer pessoa, somos todos seres humanos. E se temos uma justiça, todos eles devem ser ouvidos. E nós, homens, não somos criados para ser agressores. Nós não nascemos para ser agressores. Nós nascemos para poder ser tratados com dignidade. Assim como a mulher precisa dessa proteção, o homem também precisa ser protegido de falsas acusações que algumas mulheres, não todas as mulheres, né? Não é questão nem de impessoalidade, mas questão de relatos que se você abrir a internet aí e procurar sobre falsa acusação, tem várias. Então, assim, a lei é para proteger mulheres que realmente precisam dessa proteção, que precisam ter a sua vida protegida, e não investigar mulheres e situações onde há uma falsa acusação de agressão. Porque, no final, todo mundo perde. Algumas pessoas acham que ganham. Eu vou ganhar porque isso, aquilo, outro. Todo mundo perde. Quando se tem filhos, todo mundo perde. E o pior de tudo,
Se você parar para analisar bem, se você for pesquisar aí na internet agora sobre essas questões, filhos criados, uma grande porcentagem, vamos dizer que 80% das entrevistas que foram feitas, né, de respaldo que foram buscar, 80% dos homens que crescem sem ter o seu pai do lado, geralmente sofrem por questões psicológicas, sofrem por interações sociais, sofrem por na escola, entre outras questões. Então, assim, nós homens não nascemos para ser incriminados só por ser homem. Nós somos homens, há homens e homens, mas todos esses, seja ele quem for, seja ele qual for, merece ser ouvido, merece ter justiça a favor de homens. Então, o que eu deixo bem claro aqui vou frisar novamente, a Lei Maria da Penha, a lei de número 11.340 foi feita para mulheres que realmente sofrem agressões físicas, psicológicas, agressões de todas as formas e contextos. Mas também precisa ser uma lei que precisa ser usada com responsabilidade. E ficamos por aqui. Seja bem-vindo ao Resenhas com Reginho. Aguardem o próximo debate. Deixe o seu curtir aqui embaixo, deve estar aparecendo aqui embaixo o seu curtir. Dá uma curtida, se inscreva no canal e volte e meia estarei aparecendo por aqui com temas catastróficos e polêmicos. Então, muito obrigado por chegar até o final do vídeo e tamo juntos!